Olá, então agora nesse vídeo eu quero fazer uma revisão de matemática para o oitavo ano, abordando os seguintes assuntos: números reais, conjuntos numéricos, potenciação e radiciação, grandezas proporcionais e porcentagem, paralelismo e perpendicularismo, expressões algébricas e monômios. Então o objetivo é não estender muito, mas falar um pouco de cada. Então vamos dar início a esses assuntos aí, abordando exercícios que que tratam desses assuntos. Então vamos lá começar. Então vou começar com fração geratriz. Eu tenho aí os números decimais com períodos e eu quero transformar isso daí em uma fração que gere esse número decimal. Iniciando aqui, ó, esse número após a vírgula que se repete, eu chamo ele de período. Então, o período desse número aqui é igual a 8. E aqui eu posso escrever isso aqui também com um tracinho em cima. Essa simbologia indica que esse 8 se repete infinitamente. Como é que se coloca isso aqui em forma de fração? Muito simples. Você vai tomar o período, escreve no numerador, e o denominador é dado por números noves. A quantidade de números noves vai depender da quantidade de algarismos do período. Como eu só tenho um único algarismo no período, é apenas um único número 9. Então, esse número decimal é gerado por 8 dividido por 9. Nesse segundo exemplo, eu já tenho dois algarismos, que é o 13, que está formando o meu período. Então, só para ilustrar, eu posso escrever ele também assim. Se não quiser escrever com algumas repetições e reticências, eu escrevo com um tracinho em cima. E tal como o primeiro, a forma de escrever como uma fração geratriz é tomar o período e escrevo ele no numerador. E a quantidade de 9 se refere à quantidade de algarismo do meu período. No caso, eu tenho o 1 e o 3, são dois algarismos, vem dois números 9. Nesse terceiro número, eu já tenho, diferente dos dois primeiros, um número inteiro maior que zero. E aí, a dica é você separar esse número inteiro do teu número decimal. Então, será igual a 2 mais 0,875, 875 e assim por diante. Então, o meu período agora é formado por três algarismos, de modo que, para transformar isso numa fração geratriz, eu vou pegar o meu 2, que é a parte inteira, e somar a fração que vai gerar este número decimal. E aí, tal como os dois primeiros, eu vou pegar no numerador o 875, que é o meu período, e dividir por três números 9, que é a quantidade de algarismo que forma o meu período. E aí, se você quiser completar, transformar tudo em uma fração só, você pode fazer o MMC, subentendendo que aqui tem o número 1. Então, vai ficar o MMC entre 1 e 999 é 999. 999 dividido por 1 dá 999. Vezes 2, você tem 9 vezes 2, 18, vai 1. 9 vezes 2, 18, e 1 que foi 19. 9 vezes 2, 18, e 1 que foi 19 também. Mais 999 dividido por 999 dá 1, vezes 875 dá o próprio 875. E aí, você somando esse número do numerador, 1998 mais 875, você pode pegar 2 e colocar aqui, vai ficar 2.000 mais 873. Vai dar 2.873, dividido por 999. Essa é uma das formas de você resolver essa expressão, transformar em uma fração geratriz. Nesse último exemplo, aqui a minha parte inteira é zero, então não preciso me preocupar. Mas aqui eu tenho um número
que não vai fazer parte do meu período. O meu período aqui, ó, é formado por 35. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Vou escrever tanto o número que não faz parte do meu período, como o número que faz parte do meu período. E vou subtrair isso do número que não faz parte do meu período. E agora eu vou dividir, entendeu isso aqui? Ó, de novo, tá? Ó, eu vou repetir tanto o período, vou escrever tanto não período como o período, tudo junto. Ou seja, o 4, 3, 5. E vou subtrair só da parte que não é periódica, que é o 4. Aqui teremos noves e zeros. Quantidade de noves será a quantidade de elementos do período, tal como nos exemplos anteriores. Então, eu tenho 35, são 2 algarismos, então 2 noves. E a quantidade de zeros é a quantidade de elementos do termo não periódico. Então, só é o 4, só é um algarismo, então só é um 9, só é um zero. Bom, de modo, então, que eu vou ter que essa fração vai ser 435 menos 4, 431, dividido por 990. Se não entendeu, volta um pouquinho o vídeo, vê de novo essa explicação, que eu tenho certeza que você vai entender. Agora, falando sobre conjuntos numéricos, para entrarmos em números reais. O primeiro conjunto mais simples dele é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, ele vai do 0, o 1, o 2 e segue infinitamente. É o conjunto mais simples de todo e através de um diagrama eu vou representá-lo aqui. Ó. Esse aqui é o conjunto dos números naturais. Tá? Então aqui, faça de conta que tem todos esses números naturais. Depois, a gente tem o conjunto dos números inteiros, que são os números naturais e os seus respectivos opostos. Então, ó, já vou colocar aqui com reticências o menos 2, o menos 1 representando os negativos, o 0, o 1, o 2 e etc. Perceba que o conjunto dos números naturais ele está aqui interno, está pertencendo, está contido dentro do conjunto dos números inteiros. Então, eu posso escrever em forma de diagrama que o conjunto dos números inteiros ele engloba, ele contém o conjunto dos números naturais. Aí, um outro conjunto um pouco mais complexo que esse é o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é todo número que eu posso escrever na forma de fração, tal que os dois números, numerador e denominador, são números inteiros. E o denominador tem que ser diferente de zero. Então, todo número que eu posso escrever em forma de fração. Veja que esses números inteiros e os naturais, eu posso escrever na forma de fração. Por exemplo, menos 2 pode ser 10 dividido por menos 5. O 3 pode ser 6 dividido por 2. Então, os inteiros, eles naturalmente englobam os dois conjuntos anteriores. Ele é um conjunto maior do que esses aqui. E, por fim, nós teríamos, além desse aqui, alguns elementos que eu vou indicar com a letra I, chamar de conjunto dos números irracionais. Que aí eu vou dar exemplos, porque aí não dá para colocar eles assim de uma forma como está aqui. Então, ó, eu poderia ter, por exemplo, as raízes quadradas de números não quadrados perfeitos, como a raiz de 2, a raiz de 3, a raiz de 4 é 2. Então, a raiz de 4 está nos inteiros. Então, a raiz de 5 e assim por diante. O π, que é 3,1415, tal. Então, tem uma infinidade de valores aqui, tá? Lembrando que as dízimas periódicas, elas não entram aqui no conjunto dos números irracionais. Como eu consigo escrever em forma de fração, aquelas dízimas periódicas simples e compostas, elas estão aqui dentro do conjunto dos números racionais. Então, ó, o conjunto dos números irracionais é um conjunto que fica à parte dos números racionais. E englobando tanto esse racional como os irracionais, eu tenho um conjunto dos números reais. Então, é o conjunto dos números racionais unido, a gente vai chamar de letra U, tá? Com os números irracionais. Então, seria ó, o grandão aqui, ó, que engloba tudo.
Esse aqui é o conjunto dos números reais, tá certo? Então, seriam todos os números que nós conhecemos, tá? Que estariam englobados dentro do conjunto dos números reais. Uma coisa que você tem que prestar atenção é colocar em ordem esses números racionais. Por exemplo, se eu tenho um 0,2, um 0,02, um 0,002. Qual é o maior deles? Você vai olhando pela casa. Depois a vírgula, eu tenho um número significativo. Após a vírgula, eu tenho um 0. E depois eu tenho 2. Aqui, após a vírgula, eu tenho um 0 e um 0. Então, que mostra que esse número aqui, ó, é maior que esse. E esse, por sua vez, é maior do que esse. Então, você vai observando pelas casas mais próximas da vírgula. Quanto mais próximo tiver um número significativo, maior esse número vai sendo. Certo? E em questão de fração, como é que eu sei a ordem de duas frações? Por exemplo, essa daqui, ó. Qual dessas duas frações é a maior? Então, eu vou te dar uma dica aqui, ó. Se você multiplicar assim, de baixo para cima, na diagonal, você terá, por exemplo, 7 vezes 5 dá 35. Então, nessa ordem aqui, ó, nesse sentido, tá? E aqui, ó, 8 vezes 4, 32. Qual é o número maior? É 35. Então, essa fração é maior que essa. Mas tem que ser feita de baixo para cima e na diagonal, certo? Para você saber a ordem entre os números fracionários, os números que estão em forma de fração. Agora, ó, trouxe aqui alguns exemplos de radiciação para a gente ir brincar um pouco com eles. Essa primeira raiz, 125, não é um número quadrado perfeito. Então, eu não tenho como tirar esse número da raiz totalmente e fazer ele um número inteiro. Mas eu posso fatorar esse 125, que daria, ó, ele é divisível por 5, que dá 25. Que dá para dividir por 5, que dá 5, que dividindo por 5 dá 1. Então, o 125 eu posso dizer que é 5 vezes 5 vezes 5, ou 5 ao cubo. Então, daqui eu posso transformar essa raiz quadrada em 5 ao cubo. Então, agora eu não consigo ainda tirar nenhum elemento aqui de dentro da raiz. Então, o que é que eu faço? É uma dica que eu faço, né? Você pode ter aprendido diferente, mas meu índice aqui é 2. A raiz quadrada aqui tem um 2 como expoente. O meu como índice. Como o meu expoente aqui é 3, 3 é 2 mais 1. Então, eu vou separar esse 5 elevado a 3 de duas formas. Será 5 ao quadrado, 5 ao quadrado, vezes 5 elevado a 1. O que é que eu estou fazendo aqui? Transformando esse 3 em 2 mais 1, porque eu sei que o produto de uma potência que tem a mesma base, tá? Essa aqui é uma potência, tem a mesma base é 5, o expoente aqui é 2, aqui o expoente que não está escrito é 1. 2 mais 1 é 3. Então, eu posso escrever assim. E por que eu escrevi assim? Porque na raiz quadrada, todo número que está elevado ao quadrado, ele pode sair da raiz. É como se fosse uma chave para ele sair da raiz. Então, esse 5 que está elevado ao quadrado sai da raiz. Claro que ele não vai mais ser 5 ao quadrado, vai ser só 5. E esse 5 ficou preso dentro da raiz. Então, aqui, o meu resultado, mais simples do que a raiz quadrada de 125, é 5 vezes a raiz quadrada de 5. Eu não consegui exterminar totalmente, acabar com a raiz, mas pelo menos eu consegui tirar alguma coisa de lá. Do mesmo modo, você vai fazer com este número, ó, 2744. Será que é um número cúbico perfeito? Tá, eu vou adiantar aqui a fatoração desse número para nós não perdermos tempo. 2744 é 2 ao cubo vezes 7 ao cubo. Então, aqui, ó, eu posso escrever essa raiz cúbica, não é mais raiz quadrada, é raiz cúbica, como raiz cúbica de 2 elevado a 3 ao cubo vezes 7 elevado ao cubo. E olha que legal, como eu disse, aqui é uma chave, não? Se eu tiver o expoente igual ao índice, tanto sai esse 2 como sai esse 7, porque os dois estão elevados a 3. E aí, então, essa resposta, eu vou colocar um pouquinho mais embaixo aqui, ó,
vai ser saiu 2 vezes saiu 7. E não ficou ninguém dentro, porque os dois têm expoente igual ao índice. E aí, então, a raiz cúbica de 2744 é igual a 14. Bom, aqui eu tenho uma raiz cúbica de um número decimal. Bom, você pode fazer também de mais de uma forma, mas uma dica é transformar isso aqui em uma fração. Se você transformar isso aqui em uma fração, eu tenho 27. Como eu tenho 3 casas para chegar na vírgula, eu estou dividindo isso, boto 3 zeros, né, por 1000. 27 dividido por 1000. E aí, ó, isso aqui é a raiz cúbica. Eu fatorando 27 e o 1000, eu vou ter que o 27 será 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, 3 ao cubo. E o 1000 é 10 elevado ao cubo, uma potência de 10. A quantidade de zeros vai ser o meu expoente. Então, da mesma forma que a anterior, só que aqui era um produto, eu tenho números que são elevados a uma potência igual ao índice. Então, esse 3 pode sair da raiz, e fica no numerador, e o 10 também pode sair da raiz e fica no denominador. Tá certo? Lembrando, olha só, que existe essa propriedade da radiciação. A raiz quadrada de A dividido por B é igual a raiz quadrada de A dividido pela raiz quadrada de B. Então, aqui é a raiz cúbica de 3 ao cubo, que dá 3, dividido pela raiz cúbica de 10 ao cubo, que é 10. Da mesma forma, você vai fazer aqui, só que aqui tem uma diferença desse primeiro caso, que aqui eu tenho uma dízima periódica. E é simples, porque o único elemento que pertence ao período é o 4. Então, você vai trazer como sendo a raiz quadrada. Vamos transformar isso daqui em uma fração geratriz. Como o meu número que está no período é o 4, vou colocar ele no numerador. E aí, lembra, olha, a quantidade, o número que eu vou colocar no denominador é 9. E a quantidade de 9 é a quantidade de algarismo no meu período. Mas eu só tenho um algarismo no meu período, que é esse 4. Então, vai ter só o número 9. E aí, olha que legal. Tanto 4 como 9 são quadrados perfeitos. Como eu tenho uma raiz quadrada, eu posso dizer, tal como no exemplo anterior, que é a raiz quadrada de 4 dividido pela raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3. Então, isso daqui é 2/3. Bom, seguindo aqui mais à direita, eu tenho uma raiz quadrada de um número negativo. Então, olha, não existe raiz quadrada de um número negativo e eu ainda vou mais além. Não existe raiz quadrada de número negativo, não existe raiz com índice par de número negativo. Tá? Índice par, ó, de número negativo. E por que que isso não existe? Eu teria que ter um número que é elevado à quarta potência, o resultado daria menos 16. Então, ó, eu vou multiplicar o número por ele mesmo 4 vezes, e o resultado deveria dar menos 16. Se esse número, né, como é um número só, for positivo, então vai ficar mais vezes mais vezes mais vezes mais, que dá mais, não dá menos. Se todos eles forem negativos, como eu falei, tudo é o mesmo número, né? Menos vezes menos dá mais, vezes menos dá menos, que vezes menos dá mais. Então, não pode nunca dar um número negativo se a quantidade de elementos que eu estou multiplicando ele por ele mesmo for um número par. Se for um número ímpar, ok, pode dar um número negativo, mas par, não. Então, olha só, nesse caso, nesse último exemplo, eu tenho um índice que é ímpar, é 3. E aqui um número negativo, então, nesse caso, pode acontecer sim. Eu tenho que buscar primeiro qual é a raiz cúbica de 64. Aí você pode partir para a fatoração, que aqui ó, vai dar 2, 32. Por 2, 16. Por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Aqui é 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí ó, eu posso escrever como sendo a raiz cúbica de menos 2 elevado à sexta potência. Poxa, mas aqui eu tenho um índice que é 3 e aqui o expoente que é 6. Mas eu posso escrever aqui ó, como sendo
menos 2. Esse 6 eu vou transformar em 2 vezes 3. 2 vezes 3. Lembrando daquela propriedade de potência, que não é raiz. Opa, tira aqui. Que não é raiz. Que quando eu tenho uma potência de outra potência, entre parênteses, eu posso multiplicar os expoentes, tá? Então aqui eu posso multiplicar 2 vezes 3, que dá 6. E aí nesse caso, olha só, o índice é 3, esse expoente é 3, vai sair o menos 2 ao quadrado. Ou seja, vai sair o menos 4. Tá, para conferir se esse resultado é realmente verdadeiro, eu tenho que multiplicar o menos 4 por ele mesmo 3 vezes. Porque a raiz cúbica de menos 64, se der menos 4, é porque esse número ao cubo tem que dar menos 64. E aí veja, menos vezes menos dá mais, vezes menos dá menos. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64, e deu certo. Tá? Então, essa resposta está correta. Potenciação agora. Bom, eu tenho a diferença entre esses dois números é que, na verdade, entre esses três números, né, que é o mesmo 8 e é o mesmo expoente, é que o menos está dentro do parênteses, o menos aqui não tem parênteses, eu tenho um menos dentro e um menos fora. O que acontece aqui? Ó? Você pode pensar que isso aqui, um número ao quadrado, é ele vezes ele duas vezes. E aí, menos vezes menos dá mais. 8 vezes 8, 64. Vai dar como resultado 64 positivo. E aí me diz que toda vez que eu tenho um número positivo ou negativo elevado a um expoente par, porque a quantidade de vezes que eu multiplico é um número par, esse menos vai se tornar um mais. Tá? Aí só para ilustrar, se fosse menos 8 elevado ao cubo, eu teria menos 8 vezes menos 8 vezes menos 8. O resultado é menos vezes menos, dá mais, mais vezes menos daria menos. E 8 vezes 8 vezes 8, eu não vou fazer a conta, só vou deixar indicado 8 ao cubo. Mas o que eu quero mostrar é que é negativo esse resultado, tá? Da mesma forma, se eu fizesse assim, ó, se eu faço desse modo, o que acontece é que esse menos não está elevado ao cubo. Simplesmente o 8 está elevado ao cubo. Nesse caso eu vou só repetir porque eu não vou encontrar o 8 ao cubo agora, tá? Então, o resultado é o mesmo, com ou sem parênteses. Quando o meu expoente é ímpar, preste atenção nisso. Quando o expoente é ímpar, tanto faz eu colocar parênteses como não. Mas, quando o meu expoente é par, o resultado, tá? Quando o expoente é par, tudo isso aqui está elevado a um expoente par, o resultado é positivo. E aqui acontece que o menos não está elevado ao quadrado. Nesse caso, o menos está, porque ele tem um parênteses indicando que isso aqui é um número só. Esse menos aqui, ó, não está elevado ao quadrado, então você simplesmente repete. 8 ao quadrado é 64. Então, perceba a diferença de mais 64 menos 64, que faz esse parênteses. Se não tem o parênteses, o número permanece negativo. Se tem o parênteses, se tem um menos dentro do parênteses, ele finaliza positivo. E o que acontece aqui? Olha, simplesmente a gente sabe que essa parcela daqui para cá, já vista no início, é 64 positivo. Então, ó, esse menos você pode repetir, e tudo isso daqui vai ser o 64. Esse mais não precisa escrever, né? Então, o resultado será negativo, porque tudo aqui, ó, a partir do primeiro parênteses é positivo, e como eu tenho um menos antes, vai ficar menos 64. Tá certo? Nesse próximo exemplo, da mesma forma, esse número negativo está dentro do parêntese. Como ele está elevado ao quadrado, vai ficar positivo. Então, se ele vai ficar positivo, eu nem preciso colocar o sinal de mais aqui. Isso daqui é como se eu tivesse esse expoente 2, ele é expoente do 5 e é expoente do 7. 5 ao quadrado dá 25. 7 ao quadrado dá 49. Se eu estou saindo muito rápido, pessoal, porque tem muito conteúdo em pouco tempo, dê uma pausa. Você pode colocar na velocidade menor, tá? Pode ir voltando para entender aquilo que você não entendeu 100%. Mas,
como eu falei, eu não vou ter tanto tempo aí para ficar passando de questão em questão. Então volta um pouco, revê, faz um exemplo parecido, consulta o livro e etc. Agora esse aqui é interessante, olha, eu tenho um número elevado a um expoente negativo. Tá? O que é que eu faço nesse caso? Eu quero tornar isso daqui um expoente positivo, que é o que eu sei. 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. Mas 5 elevado a menos 3 eu não sei. Simplesmente você vai fazer isso, olha. Você vai inverter o número que aqui está. Imagine que aqui fosse 5 dividido por 1, elevado a menos 3. Você inverte a fração. E esse menos 3 vai ficar, então, positivo, tá certo? Eu não vou colocar aqui no 1, porque 1 ao cubo é 1. Porque, olha, outro exemplo. Se eu tenho, por exemplo, 2 elevado a 4, tudo isso elevado a um expoente negativo, eu vou tratar da mesma forma, tá? Para tornar esse expoente positivo, eu vou inverter a fração 4 dividido por 2, e agora ele vai ser um expoente positivo. Tá? Só inverte a fração, ele muda de sinal. Aqui vai ficar 4 ao cubo dividido por 2 ao cubo. Ah, eu não posso simplificar? 4 dividido por 2 vai ficar 2 elevado ao cubo, que dá 8? Pode. Então, isso aqui no final das contas vai dar 8. Tá? E aqui, ó, eu poderia deixar como sendo 1. 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, dá 125. Pode sim, claro que pode. Tá certo? Então, 5 elevado a menos 3 é 1 dividido por 5 ao cubo, ou 1 dividido por 125. Espero que você tenha entendido. Vamos para o próximo assunto. Ainda na potenciação, agora com o expoente fracionário. O que eu preciso aqui, o que eu quero aqui, é transformar esse expoente fracionário em uma raiz. Como é que isso vai acontecer? Olha para cá, mais à direita. Ó. Eu tenho uma raiz quadrada de a elevado a um m, e aqui é um índice a n. Transformar isso em uma raiz quadrada, você repete aqui o a. Esse m que está dentro da raiz, olha só, vai lá para cima no numerador, tá? Esse que está escondidinho aqui dentro vai ficar exposto lá fora. E esse que está exposto fora da raiz vai ficar escondidinho embaixo do traço de fração. Então, nós vamos ter essa que pode ser da raiz para a fração, da fração para a raiz. Aqui eu estou com a fração, vou tornar isso aqui uma raiz. Repete o 49. Lembrando, ó, esse 1 que está lá em cima no numerador, ele vem para dentro da raiz. 49 elevado a 1 não precisa colocar o 1, né? Não precisa. E esse 2 que está guardadinho aqui embaixo vai ficar exposto aqui fora. Ó. O 2 também não precisa como índice da raiz quadrada. A raiz quadrada de 49 é 7. Ó, legal, né? Foi o número exato. E agora resolver essa expressão aqui, onde eu tenho aqui 3 situações diferentes. 32 elevado a 1/5, mesma coisa. A gente vai usar aquele caso ali. Vai ser 32. Esse número aqui, ó, o número 1 que está no numerador vem aqui para dentro, não precisa escrever 32 elevado a 1. O 5 do denominador vem aqui para o índice, eu já preciso escrever. Então, é a raiz quinta de 32. Mas, como é que eu vou fazer isso daqui? Ó? Isso daqui é 36, esse 0,5, eu posso dizer que 0,5 é 1 sobre 2. E sendo 1 sobre 2, vai ser a mesma coisa, olha só. 36 elevado, eu vou escrever isso daqui como sendo 36 elevado ao meio. O 1 vem aqui para dentro e o 2 vai aqui para fora. Nenhum dos dois precisa escrever, porque tanto o expoente 1 como o índice 2 não precisa escrever, né? Isso eu vou multiplicar por 2 elevado a menos 1, e aí lembra, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1, que é 2, né? Esse eu coloquei agora, mas nem precisava ter colocado. E essa raiz, como é que fica? Fatora o 32. Por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, ó, 32 é 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. E olha que interessante, o meu índice tornou-se igual ao expoente. Mas a raiz quadrada de 36, nós já sabemos que é 6, que multiplica 1 sobre 2. Então, ó, esse 2 sai da raiz, de novo, porque o expoente é igual ao índice. Então, vai ficar 2 mais. Aqui eu posso ter uma soma e um produto. Não esqueça, eu sempre vou começar pelo produto.
6 vezes 1 é 6, dividido por 2. Então, isso aqui vai ficar 2 mais 6 dividido por 2 é 3. O resultado, então, é 5. Tá? De novo, se você não entendeu, volta o vídeo, vê com calma, faz o possível para que você entenda. Pode ser que não caia essa questão claramente, mas pode cair uma bem parecida e você vai acertar tomando cuidado em todos os passos que nós tomamos, tá certo? Próximo, porcentagem. Porcentagem eu não coloquei nada escrito aqui, para a gente entender de uma vez por todas como é que a gente estuda porcentagem. Primeira coisa, olha só, vou botar aqui um número bem aleatório, 380. Esse aqui é o meu valor, um valor qualquer, que eu vou chamar um valor cheio, né? Isso aqui se refere ao meu 100%, tá certo? Isso aqui se refere ao valor total, ao meu 100%. Bom, encontrar, por exemplo, 10% desse valor, eu quero encontrar 10% de 380. Como é que eu faço? Simplesmente eu tiro um zero. 10% de um valor, eu tiro um zero. Ah, mas eu vou botar aqui ao lado um número que não tenha zero, porque aí fica muito fácil. Por exemplo, 476. Imagine que esse é o valor total, então esse é o meu 100%. Como é que eu descubro, então, 10% nesse caso aqui? Não tenho nenhum zero para tirar, né? O que é que eu faço? Pego uma vírgula, que normalmente ela não aparece, ela está do lado direito, e ando com ela uma casa para a esquerda. Então dá 47,6. Entendeu aí? Tirar 10% de um valor é colocar a vírgula. Quando ele não tem zero, aqui no final é uma vírgula que anda para a esquerda. Bom, aí agora eu quero 1%. 1% deveria tirar outro zero, né? Ó, de 100 para 10 eu tirei um zero, de 10 para 1 eu tirei outro zero. Aqui não tem mais zero para tirar, mas nós já vimos que nesse caso eu vou andar a vírgula uma casa para a esquerda, 3,8. E aqui novamente, ó, se eu quero 1% desse valor, anda a vírgula mais uma casa, 4,76. 1% de 476 é 4,76. Baseado nisso, pessoal, eu sei outros valores. Olha, se eu quero 5%, 5% de 380, 5% é metade de 10%. 10% é 38. Então, 5% é metade de 38, que é 19. Eu quero 2% desse valor. Ora, 2% é o dobro de 1. 1 é 3,8. É só multiplicar 3,8 por 2, que dá 7,6. Bom, eu quero 3%, soma 2% mais 1, ou seja, 3,8 mais 7,6, e assim você pode encontrar qualquer valor. Ora, eu quero 50% desse valor. 50% é a metade de 100%, então vai ser a metade de 380, que é 190. Tá certo? Ah, eu quero 25% de 380. 25% é a metade de 50, então é metade de 190. Vai ficar... aqui metade vai ser 95. Tá certo? E assim você tem qualquer valor, 2, 3, 4, 5%. Só manipular essas porcentagens. Aqui, ó, eu quero 2% desse valor. Eu quero 2%, é o dobro de 1%. Então, multiplica isso aqui por 2. 6 vezes 2 dá 12, vai 1. 2 vezes 7, 14 e 1, 15, vai 1. 2 vezes 4, 8 e 1, 9. 9,52. Eu quero 5% desse valor. 5% é a metade de 10%. Então, você vai pegar metade desse valor aqui, ó. 6 dividido por 2 dá 3. 47 dividido por 2 vai dar 23,5. 23,5. Aqui, ó, vírgula 5 vai somar com 3, então vai ficar vírgula 8. Deu até para ajustar aqui, né? 23,8. Tá certo? E aí você vai fazendo as suas manipulações. Entendido aí? Bom, se eu quero 50%, é até simples. Se eu tenho quanto é 5%, querer 50%, ou eu tiro a metade desse valor, ou é 10 vezes esse valor, que é 5%. 50 é 10 vezes 5. Então, é só colocar a vírgula para cá. Então, coloca a vírgula aqui do lado, ela some 238, que é a metade de 476. Então, pessoal, porcentagem é simples. Desde que você pense nessa regra de andar a vírgula, ou quando tiver o zero, de sumir com zero.
ou acrescentar o zero, dependendo da situação que for. Tá? Espero que você tenha entendido um pouco mais de porcentagem. Vamos, assim, aplicar em algum problema. Andresa gasta 48% do seu salário com aluguel, 22% do seu salário em alimentação e ainda vai lhe restar R$ 150. Qual é o valor de seu salário? Vamos pensar que o seu salário é um valor cheio, é 100%, certo? Então, ó, foi retirado 48% e depois 22%. Então, se você soma o valor que foi retirado, que é 48 mais 22, você tem um total de 70%. Tá? Somando isso daqui, você tem 70%. 70% foi gasto com aluguel e alimentação. Então, restam 30% do seu salário, certo? Restou, depois que você pagou o aluguel e alimentação, restaram 30%. 30% foi o que restou do teu salário. E ele te disse que esse resto em dinheiro é R$ 150. 150. Bom, se 150 é relativo a 30%, ele quer saber o valor do salário, ou seja, ele quer saber o 100%, né, o total. Bom, mas aí veja, a gente pode fazer uma regra de 3. Bom, 30%, eu vou botar aqui a porcentagem aqui, tá? Ó, 30% equivale em real a R$ 150. Bom, eu quero 100%, né? Eu quero saber o 100%. Isso equivale a quanto? Vamos fazer uma regrazinha de 3. 30 dividido por 100 é igual a 150 dividido por x. Eu posso já simplificar, mas para não complicar, eu vou só fazer assim, ó. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. E aí, como é que ficaria isso? 30 vezes x, 30x. 150 vezes 100, olha a dica. 150 multiplicar por 100 é acrescentar 2 zeros. Então, é 15.000. Desse modo, o x, esse 30 que está multiplicando, ele vai passar dividindo, né? 15.000 dividido por 30. Corta esse zero com esse zero. 1.500 dividido por 3 dá 500. Tá? Então, 100% do meu salário equivale a R$ 500. Certo? Qual o valor do salário? A resposta é: o salário é de R$ 500. Próxima questão. Um produto está com desconto de 20% à vista e aqui faltou um M, quem tem o cartão da loja ganha mais 20% de desconto em cima do novo preço já com desconto. Quantos por cento de desconto teve o produto no total para o cliente que tem o cartão da loja? Olha só, essa pergunta é interessante porque nesse caso é desconto, mas ela serve também para juros, tá? Ele não dá nenhum valor. Aqui ele disse um valor final de 150, né? Aqui ele não disse foi nada, só deu a porcentagem. Quando ele não dá nenhum valor, você pensa no número 100, ó, que está parecido com 100%. Porque o desconto que você dá, né, vai ficar exatamente em cima igual a porcentagem. Tá? Isso é uma dica para quando ele não diz um valor específico. Você põe 100. Então, ó, se ele dá um desconto de 20%, diminui 20%, você vai ter 80%, né? Ó, diminui isso aqui para 80%. Tá certo? Ficou simples agora. Agora veja, mas ele dá outro desconto de 20%, não mais, ó, em cima, preste atenção aqui, ó, em cima do novo preço. O novo preço não é mais 100, o novo preço é 80. Então, eu tenho que pegar esse 80 e tirar dele 20% desse por cento. Tenho que tirar esses 20% de 80. Bom, eu sei aqui, ó, que 10% de 80, nós já vimos aqui no slide anterior que é só tirar esse zero, dá 8. Logo, 20% de 80 é o dobro de 10%, é o dobro de 8, que é 16. Então, eu estou tirando 16 de 80. Tá? Então, se eu for tirar de novo 20%,
eu vou subtrair só 16, não é mais 20, como eu subtraí aqui. Subtraindo 16, aqui vai ficar 64, tá certo? 64. Então, tirei 20, tirei mais 20. E aí ele pergunta, quantos por cento de desconto teve o produto no total? Ora, de 100, ele só pagou 64. Depois que eu tirei duas vezes a porcentagem de 20. Tá, isso aqui não é o desconto no total, não. Esse aqui foi o valor que foi pago. Tirei 20%, tirei 20%, tá? Aqui eu subtraí 20%, subtraí 20%. Então, ó, quanto é que falta para 100? É 36. Então, 36% foi o desconto total. Tá? Não vá pensando que porque ele tirou 20 depois mais 20, que ele vai tirar 40, não. Só se ele tirasse 20% do valor original e 20, mais 20% em cima do valor original. Então era 20 e 20, 40. Mas como ele tirou o desconto em cima do novo preço, já com o desconto, então eu tenho que calcular 20%, não de 100, mas de 80. Por isso que a gente teve um desconto um pouquinho menos, né? Deu um pouquinho menor aqui. R$ 64,00 é o valor que foi pago, 36% de desconto. O cara foi esperto, né? Então, se ele desse um desconto de 20 mais 20, daria 40% de desconto. Então, ele conseguiu diminuir, o dono da loja conseguiu diminuir um pouco a porcentagem, mesmo dando dois valores de 20 e não um de 40, assim, 36. Espero que você tenha entendido, tá? A mesma coisa acontece quando é juros, tá? Ó, de 100, você aumenta o valor. Quando você vai aumentar em cima do novo valor, você não vai aumentar mais em cima de 100, mas em cima do novo valor que foi dado. Agora, vamos para esse novo assunto, que são retas paralelas não transversais. Eu trouxe aqui 3 exemplos para que a gente pudesse trabalhar em cima deles. Ok? Então, vamos lá. Ó. Aqui, o que acontece? Eu quero o valor de x e o valor de y. Bom, para tudo que você já aprendeu, reseta tudo que você já aprendeu, essas 3 retas, a gente vai dizer aqui, ó, U é paralelo a R e paralelo a S. Então, eu acho extremamente importante o conceito de ângulos correspondentes e opostos pelo vértice. Se você sabe isso, acabou todo o problema de retas paralelas e transversais. Bom, e como é que eu encontro o correspondente de um ângulo? É simples. O correspondente de um ângulo, ele está na mesma reta deste ângulo e nas paralelas. Como assim? Por exemplo, esse 50 aqui, ó. Onde é que está o correspondente dele? O 50 está nessa reta T e na reta S, né? Prolongando aqui na reta T, eu venho para cá, ó, e pego a reta que é paralela a S, que é R. Então, esse aqui é 50. Esse aqui é 50, é correspondente, tá certo? Da mesma forma, correndo ainda na reta T, eu tenho esse outro ângulo com essa paralela que dá 50. Então, esses 3 ângulos, eu digo que são correspondentes. O outro conceito muito importante é o ângulo oposto pelo vértice. Tipo esse aqui, ó. Aqui, esse ângulo 50 e o x estão formados pela mesma reta T e mesma reta U. São opostos pelo vértice. Quem está se opondo a ele é esse vértice aqui. Ângulos opostos pelo vértice, assim como os ângulos correspondentes, têm o mesmo valor. Daí, ó, eu posso dizer que o x tem 50 graus. É simples assim, tá certo? Pronto, só usei aqui o conceito de correspondência oposto pelo vértice. Agora, para encontrar o y, a gente vai usar um conceito de ângulos suplementares. O que é isso? É quando 2 ângulos juntos formam um ângulo de 180, ó, que uma meia volta dessa dá 180 graus, né? Mas se aqui é 50, falta quanto para dar 180? Ó, é 180 menos 50. Então, o y, você já pode dizer que é 130 graus. Tá? Por quê? Porque 130 mais 50 vai dar essa meia volta, esse ângulozinho aqui, ó, que a gente chama de ângulo raso, é 180 graus, certo? E se eu tenho aqui ele dividido em 2 partes, eu digo que esses 2 ângulos são suplementares. Então, vamos resolver com esses conceitos dados as outras questões. Segue aqui, ó. Aqui à direita, tá? Ó. Eu quero encontrar o valor de x.
Então, eu tenho que trazer um ângulo que está lá em cima, aqui para baixo, para poder saber qual é a relação que existe entre esse ângulo e aquele 138. O que é que eu faço? Bom, nós aprendemos que a gente pode deslocar um ângulo com os seus correspondentes. Então, esse 138 está na reta T e a reta R. Prolongando a reta T e pegando uma paralela a R, que é S, a gente diz aqui ó, que R não está indicado aqui, mas R é paralela a S, tá? Esse 138 ele vem bem para cá, ó, 138 graus. E olha que interessante, esse 138 com esse ângulo de 4x menos 34 forma um ângulo raso, né, ó, de 180 graus. E aí então eu posso dizer que esse 138 mais esse ângulo aqui ó, de 4x menos 34 graus, eles são suplementares, a soma deles dá 180 graus. E aí agora vai ficar simples, porque aí, ó, tudo que tem x vai ficar do lado direito, tudo que não tem x vai para o lado esquerdo. Só o que tem x é o 4, 4x. Bom, se você já quiser fazer essa subtração aqui, facilita, né? 138 menos 34 dá 104. Esse 104 fica positivo, ele vai para o outro lado negativo. Daí a gente pode dizer que 4x é 180 menos 104, 76. Como eu quero só o valor de x, vou dividir por 4. 76 divide por 4. Logo, o x será igual a... metade de 76 é 38, metade de 38 é 19. Certo? Então, x é igual a 19. Espero que não tenha errado a conta, né? 19, 38, 76. X vale igual a 19 graus. Para esse outro caso aqui, eu tenho um ângulo de 90. Essa é a indicação, ó. Isso aqui é a indicação de um ângulo de 90 graus aqui em Y, tá? E eu quero saber o valor de x. Eu sei que M, N e P são paralelas. Vou botar bem aqui, ó. M é paralela a N, que é paralela a P. E essas duas retas aqui, ó, são perpendiculares, são transversais. Certo? São transversais. Bom, então, ó, nessa questão, o que que você tem que fazer? A minha dica é... Então, é sempre você esticar as retas que estão sendo interrompidas no meio do caminho, ó. Principalmente, você pode estender essa reta para cá ou essa aqui para lá, tá? Vamos estender essa daqui aqui para baixo, certo? E aí o que acontece? Esse ângulo tem 90 graus. Então, claro, esse aqui também vai ter 90 graus, certo? Esse ângulo aqui é 4x mais 18. Esse aqui é oposto pelo vértice. Dois ângulos opostos pelo vértice têm o mesmo valor, 4x mais 18 graus. Esse ângulo aqui, ó, por correspondência, você pode dizer que vindo ainda nessa reta e pegando uma paralela é igual a esse e que é igual a esse, certo? Esse daqui também é 4x mais 18. Ó, esse aqui, vou botar bem aqui, ó, 4x mais 18 graus. Esse ângulozinho aqui, ó. Mas é igualzinho a esse. Esse aqui também é 4x mais 18. Por quê, hein? Porque é oposto pelo vértice. E por que que eu trouxe aquele ângulo lá de cima aqui para baixo? Porque tem uma propriedade em qualquer triângulo que a soma dos ângulos internos é 180 graus. Como eu já sabia que esse daqui era 90 graus, esse aqui é 2x mais 28, era interessante eu saber esse terceiro. E somando os três, igualar 180. Aí eu encontro o x, tá? Só que o que eu fiz? Eu transferi aquele ângulo que está lá em cima para cá, depois para cá, depois para cá e por oposto pelo vértice para cá, para dentro do triângulo. Tá bom? E aí a gente já tem uma ferramenta para encontrar o valor de x. Ó. É só dizer que dos ângulos internos desse triângulo Y, R e esse outro ponto aqui, ó, que a gente pode chamar de Q. Acho que não tem o ponto Q ainda não, né? A gente pode fazer então isso. Então, do triângulo YQR, a soma dos três ângulos, um ângulo tem 90, o outro ângulo é aquele que eu trouxe, 4x mais 18,
mais o terceiro ângulo, que é 2x mais 28. Isso é a soma das 180 graus. Você percebeu a força desse argumento do ângulo correspondente do oposto pelo vértice? É muito forte. Agora vamos somar os monômios que são semelhantes. Ah, falar nisso, tem um assunto aí que vai cair na prova, que é justamente você aprender o que é um monômio. O que é um monômio, tá? É um termo algébrico, tá certo? Também chamado de monômio, né? Pode chamar de termo algébrico. Você tem uma expressão racional inteira, formado por um número real, por exemplo, esse 4 aqui, tá? Ou por apenas, e uma variável, ou apenas a variável, no caso x. Veja que o 90 não tem a letra, não tem a parte literal. E assim a gente chama o 4, por exemplo, de parte numérica e o x de parte literal. Aqui não tem a parte literal, não tem letra, só o número. 18 é a mesma coisa. 2x eu tenho o 2 como parte numérica e o x como parte literal. Tá? E tem os monômios que são semelhantes. Que são monômios semelhantes. Por exemplo, ó, 2x é semelhante a 4x. Mas cuidado, ó, 2x não é semelhante, por exemplo, a 3x ao quadrado. Os monômios que têm semelhança têm exatamente igual a parte literal. Não é o número, é a letra. Mas essa letra x aqui é x, só que aqui é x ao quadrado. Esse x ao quadrado representa x vezes x. E aqui é só x. Então, isso aqui não são semelhantes, tá? Ó, não são semelhantes. Cuidado. Tem que ter exatamente a mesma letra com o mesmo expoente. O número, não. A parte numérica, não. Então, veja que aqui, ó, o 4x é semelhante ao 2x. Aqui também quem é semelhante vai ser o 90, porque não tem a parte literal. Então, é só número. Também são semelhantes. Então, os números são semelhantes entre si. Então, aqui, ó, 90 mais 18 dá 108, 146. Só os números, tá certo? Agora, o monômio que tem x, que são semelhantes, 4x mais 2x dá 6x. Tudo isso é igual a 180. Então, eu posso subtrair 146, ou trazer ele para o outro lado negativo, vou estar com 6x igual a 180 menos 146. Então, 6x vai ser igual a 180 menos 146 dá 34. Então, x será igual a, dividindo por 6, 34 dividido por 6. Se eu não tiver errado nenhuma conta, vai ser isso. O que eu posso fazer aqui é simplificar. Ó. Por 2 dá 17, aqui dá 3. Tá certo? Refaça essa questão e veja se não tem nenhum erro de continha aqui, tal, que tornasse esse número inteiro. Mas pode ser fracionário? Pode, claro que pode, não tem problema, tá certo? Pode ser, ó. Vamos fazer essa conta aqui, ó. 46, 136. Opa, peraí. Aqui vai dar 46, 136. Ah, então já descobri o erro. Aqui é 136, não é 146. 136. Então aqui é 136, então a diferença vai dar 44. Então aqui é 44. 44 dividido por 6, 22 dividido por 3. Bom, essa é a resposta. Tá certo? Então vamos seguir. Determine o valor da variável, no caso aqui é o x, né? Para que não tenha solução a seguinte expressão algébrica. Expressão algébrica, pessoal, só lembrando que é expressão algébrica. Nós temos as expressões numéricas, que são expressões que contêm apenas números. As expressões algébricas, elas contêm uma parte literal, contêm letra, no caso aqui o x, tá certo? Bom, quando é que uma fração ela não tem solução? A gente está buscando situação onde ela não vai ter solução. Em uma fração qualquer, a sobre b, eu até falei quando eu falei do conjunto dos números racionais, tá? Que no caso o b tem que ser diferente de zero. Não existe zero no denominador, tá bom? Então, ó, o numerador não tem nenhuma restrição.
E agora, a gente pode dizer então que 2x mais 5 não tem problema nenhum com ele, pode ser zero, número positivo, negativo, raiz decimal, qualquer coisa. Quem não pode, quem tem restrição é o x mais 14. O x mais 14 tem que ser diferente de zero. Nessa fração é como se ele fosse o b, né? Ele é diferente de zero. Daí eu posso dizer, subtraindo 14, que x é igual a menos 14. Então, se o x for menos 14, isso aqui dá zero e não tem solução. Então, está determinado o valor da variável para que não tenha solução, tá? Então, nessa outra questão, ele pergunta, calcule o seguinte produto. Aqui é interessante, é um produto de dois monômios, tá? Lembrando, pessoal, só um detalhe, ó, voltando aqui, porque isso tudo é importante você entender. Isso aqui é 2x é um monômio, eu tenho uma parte numérica e uma parte literal. O 5 também é um monômio, ele só tem a parte numérica, não tem a parte literal. São dois termos, certo? Cada termo desse é um monômio. Quando eu tenho uma soma ou subtração de dois monômios, eu tenho, tanto aqui no numerador como no denominador, um binômio. Tá certo? Binômio. Quando eu tenho a soma ou subtração de três monômios, eu tenho um trinômio. Um trinômio. Então, que são também chamados de polinômio. Tá certo? Polinômio. Poli quer dizer são vários monômios, certo? Muito bem. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui é um produto de dois monômios. Como é que a gente faz o produto de dois monômios? A dica é sempre use essa regra. Começa com o sinal, começa com os sinais, depois os números, depois as letras, certo? Então, nessa prioridade, ó, primeiro, segundo, terceiro. Então, com o sinal aqui é mais, não aparece sinal é mais. Com esse menos, mais vezes menos dá menos. Ok, sinal. Agora vamos para os números. 3 vezes 2 dá 6. Ok, fechou o número. Vamos ver aqui as letras agora, que eu tenho x ao quadrado b, x e y. Olha, x ao quadrado com x, eu vou usar uma regra da potenciação que diz que ó, a elevado a m vezes a elevado a n. Produto de potência de mesma base. Repete a base, soma os expoentes. Então aqui vai ficar x. Esse expoente é 2, esse expoente aqui que não aparece, subentende ser 1, 2 mais 1 é 3. O b só tem aqui do lado, nesse termo, aqui nesse monômio à esquerda, então coloca ele aqui, ó, tudo é multiplicado, não tem o sinalzinho multiplicado. E o y, tem o y aqui, ó, não esquece do y, tá? Então, o produto desses dois monômios geram outro monômio. Então, operei os sinais e os números da letra, então está feito o produto. Aqui ele pede para você simplificar. Aqui a gente tem parênteses e temos colchetes. Como é que a gente simplifica? De dentro para fora, né? Ó. A parte de fora mantém, tá certo? A gente pode, então, tirar esse parênteses. Como é que eu vou tirar o parênteses? Como eu tenho um menos antes, eu troco o sinal de quem está dentro do parênteses. Lembrando, ó, tem um menos antes, troca o sinal de quem está dentro do parênteses. No lugar do colchete, como eu vou eliminar o parênteses, no lugar do colchete eu vou colocar um parênteses. Na hierarquia, primeiro vem a chave, depois vem o colchete e o mais interno é o parênteses, né? Então, se eu elimino o parênteses, o colchete pode virar parênteses. Eu elimino a chave, vai virando parênteses assim por diante. Então, aqui vai ficar 2x. Então, esse menos, vamos eliminar o parênteses. Esse menos troca o sinal de quem está dentro. O x é positivo, vai ficar negativo. O y é negativo, vai ficar positivo. Pronto, mais 2y. E esse parênteses também tem um menos antes. Troca o sinal. Ó, 3y está positivo, vai ficar negativo. O x está negativo, vai ficar positivo. Bom, e agora? Agora, esse parênteses eu posso tirar. Como tem um menos antes, eu vou trocar o sinal de todo mundo que está aqui dentro. Então, vai ficar igual a 3x. Aqui é positivo, vai ficar negativo. E assim você vai trocar, tá? Pronto. O que resta fazer? Eu tenho vários monômios semelhantes, como, por exemplo, ó, esse 3x é semelhante ao 2x, que é semelhante ao x, que é semelhante a esse último x, tá?
E o outro, eu vou ter esse daqui que tem y, que é semelhante a esse que tem y, que é semelhante a esse que tem y. Lembrando ó, que mais x menos x vai dar zero aqui, já posso cortar. Vai ficar 3x menos 2x. 3x menos 2x dá só 1x. E o y, vou ficar y menos y menos 2y. Menos y menos 2y dá menos 3y. Sinais iguais soma e repete o sinal. Menos 3y mais 3y dá zero. Então, não precisa nem acrescentar. Então, a simplificação de tudo isso aqui ó, é igual a x. Agora, vamos lá. Determine o valor numérico da expressão para o x igual a menos 5 e y igual a 5. O que ele está fazendo aqui? Ó? Eu tenho aqui dois binômios. E a gente vai substituir o valor dessa parte literal por esses valores numéricos. Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu vou repetir, tá certo? A expressão algébrica. E vou substituir x por menos 5. Então, aqui, ó, lembrando que eu tenho que colocar o parênteses, senão, porque eu vou estar elevando todo esse x ao quadrado. Se eu não colocar o parênteses, eu vou levar só o 5 ao quadrado. Não esquece isso. E o y é 5, então é 5 ao quadrado, não precisa de parênteses, ele é positivo. X menos y, x é menos 5, menos o y, que é 5. Veja que ó, o y também não coloquei parênteses, porque o y é positivo. E aí vai ficar, ó, qualquer número elevado ao quadrado a um expoente par é positivo, 5 ao quadrado é 25, mais 5 ao quadrado é 25. Menos 5 menos 5, mesmo sinal, soma e repete o sinal. 25 mais 25 dá 50, dividido por menos 10. Aqui é mais e menos. Mais dividido por menos dá menos. 50 dividido por 10 dá 5. Pronto. Então, o valor numérico é menos 5. Efetue a divisão dos monômios. Tal qual foi feito o produto, a gente vai fazer a divisão, seguindo aquela sequência exatamente igual. Ó. Começa com os sinais, depois você vai para os números, e por último, as letras. Então, seguem os sinais. Aqui é mais, tranquilo, vai ficar positivo, nem precisa escrever, tá bom? 35, agora, ó, os sinais já foram. Os números, 35 dividido por 7 é 5. E se não fosse, hein? Se não fosse um múltiplo do outro, não tinha problema. Por exemplo, se eu tivesse aqui 34 dividido por 5. Bom, ficaria uma fração, 34 dividido por 5. Não dá nem para simplificar, né? Mas no caso aqui deu. Deu para dividir, ótimo. X elevado a 5, y elevado a 4, x elevado a 3, y elevado a 3. Vamos usar a seguinte regra da potenciação. Divisão de potência com a mesma base. Repete a base. No produto a gente somava os expoentes. Aqui a gente vai subtrair os expoentes, tá? Então aqui vai ficar x, subtrai, ó, 5 menos 3. O y é a mesma coisa, 4 menos 4. Então, será 5, x elevado a 5 menos 3 é 2, 4 menos 4 é 0. Então, aqui ó, vai ser 5x ao quadrado. Y igual elevado a 0, todo mundo elevado a 0 é 1. Então, multiplica por 1, não muda nada, a resposta é 5x ao quadrado, tá certo? Ok, então assim a gente finaliza a revisão. Eu passei aí por todos os capítulos, tirei vários exercícios que são importantes desses assuntos. Espero que tenha entendido tudo. Se não, volta, revê o assunto, revê o vídeo, pratica e assim você aprende. Até mais.